Deus voltou à feira da vida. Porque daqui ouviu clamores, gritos por justiça, que ecoaram até o seu trono. Quem são estes que ele procura? São almas que gritam e ninguém ouve. Os frutos pisados, esquecidos, injustiçados. Quem os defendeu? Quem se importou? Quem se atentou para os seus constantes gemidos? Só houve o Deus que caminha por entre os restos do fim da feira. Com um olhar de justiça, e estende a mão para buscar aquilo que o mundo desprezou. Foi Ele que nos ensinou o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Que falou de uma certa viúva. Ela não tinha recursos, não tinha nome, mas tinha uma causa e tinha fé para perseverar. Fé para voltar todos os dias, numa porta, a única que podia bater. Sim, por algum tempo não teve resposta, mas a sua voz foi ouvida e sua causa julgada. E foram vozes assim que Deus ouviu aqui e que chegaram a esta porta, o altar. Novamente, chegou o tempo de exibir novos frutos. As mais improváveis histórias que Deus buscou no fim da feira, para colocá-las aqui. Ele é o Deus dos invisíveis. Dos que clamam dia e noite. O justo juiz que desce do seu trono. E ele vem para fazer justiça. Seja bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus. Nós estamos então vivendo a fé da fogueira santa da justiça. Você sabe que a pior dor que tem, a maior dor que existe é a dor da injustiça. E o trono de Deus está firmado sobre a base justiça e juízo. A justiça de Deus é perfeita. E se você levar através de uma ação de fé a sua causa, a sua injustiça para o tribunal divino, que é o altar, certamente a justiça dele vai acontecer. Bom, eu quero já deixar à sua disposição a nossa central de atendimento espiritual. Você pode entrar em contato pelo 48 3216 6162. Você pode também acessar o WhatsApp 11 3573 3500. E aí, a plataforma na internet é o pastoronline.com. Você tem aí essas três opções e a nossa equipe, então, prontamente vai lhe atender, tá certo? Bem, como eu dizia a você, nós estamos vivendo esta fé e segunda-feira agora, 14 de julho, nós teremos então o clamor pelos injustiçados com a renovação da aliança com Deus. Eu vou falar mais a esse respeito, mas eu gostaria que você acompanhasse como estava a vida do Everton e da Maria. Uma vida de dor, de miséria, de fracassos, até que eles se indignaram com aquela injustiça, manifestaram a fé, apresentaram uma
prova de sua fé para Deus e Deus então manifestou a sua justiça na vida do casal. Acompanhe. A nossa vida se resume nessas balas. Daqui a pouco eu vou explicar para o senhor. A minha vida sempre foi muito difícil, né? Meu pai, né, entrou nas drogas, começou a vender algumas coisas também dentro de casa. Então foi uma dificuldade muito grande, porque logo depois ele se acidentou, né, e ficou para mim sustentar a casa. Então seria eu, minha mãe, meu pai e mais 2 irmãs menores. Então, com todo sofrimento, tanta dor, né? Minha mãe já frequentava a igreja e me levou para a igreja. Aí eu conheci a Maria, né? A gente começou a namorar, se conhecer, onde se casamos. Né? Eu não tinha muitas condições financeiras, eu trabalhava com meu pai na época. E aí a gente casou, acreditou que juntos ia crescer, ia estourar, ia isso. E aí fomos morar de aluguel nessa casa, né? Aqui. Conseguimos atrasar 3 meses de aluguel de R$250 naquela época. Cheio do Espírito Santo, os dois fazendo a obra e uma vida injusta, né? Aí atrasamos e aí o proprietário do imóvel pediu a casa. Pediu para a gente se retirar, arrumar outra casa. Então foi muito difícil. Era uma dificuldade tão grande que a gente até acostumou. A gente olhava para o bairro, todo mundo do bairro vive assim, então é normal isso daí, né? E a gente passando essa luta tão grande, mas com essa vida amarrada. Teve uma vez que eu fui evangelizar até, na época, e essa pessoa falou assim, não, mas você casou e qual é a diferença da sua vida para a minha? Eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho isso, aquilo, outro. Por que eu serviria o Deus que você serve? E essas balas aqui, o que tem a ver então com a sua história? Então, essas balas aqui foi onde tudo começou, né? Eu comecei a vender balas na rua, um dia vendia 50, outro vendia R$100, um dia que fazia R$150 era uma festa, uma alegria, né? Porque era muito difícil entrar dentro de um ônibus, que 90% era dentro do ônibus. Então a gente via aquela dificuldade. Tem uma vez, eu lembro até hoje, que eu comecei das 9 da manhã até umas 4 horas da tarde, tinha feito R$15. Então a dificuldade era muito grande mesmo, né? Então o rapaz da igreja me chamou, pai, vem para cá, vamos trabalhar aqui no ramo imobiliário aqui. Então, e era assim, de manhã era ovo, no café da manhã, no almoço ovo e no jantar também ovo. O senhorzinho do carro do ovo já parava lá, seu Luiz, lembra até hoje, quantas cartelas, vou deixar, ele já entrava já com 10 cartelas que era para pagar a semana, né? Só que assim, era fiado ainda. Aí eles deixavam os ovos para trabalhar, para a semana que vem acertar. Então era mesmo assim aquela luta, aquela dificuldade, né? Mas era ovo, de manhã, de tarde, de noite. Então não foi fácil. Passaram-se 12 anos de muita luta, 12 anos pagando aluguel, mesmo cheio do Espírito Santo, casado. Tinha vezes que ele falava, chegava em mim, né, feliz da vida, aí porque vendeu alguma coisa a mais, e aí ele falava, vai dar tudo certo. Aí cheguei a um ponto de, poxa Deus, sempre vai dar tudo certo, estou cansada de vai dar tudo certo e nada muda, nada acontece. E aquilo já estava me chateando já. Eu cheguei a um ponto de ficar muito chateada de falar, poxa, vai dar tudo certo, mas nunca dá certo. Mesmo dentro da igreja, porque querendo ou não, essa situação, né, ela atinge, né? Pô, tirei ela da casa dos pais dela, né, para dar uma vida melhor. E ficou uma vida pior, né? E agora não tem mais o pai dela. No caso, era eu e ela. Então a gente sabia o que fazer. Então, teve um dia, aí eu pedi para Deus, pedi uma casinha para ele simples, ele me deu essa casinha. Só que um dia choveu e aí começou a molhar tudo. E aí eu comecei, eu não estou acreditando nisso, eu comecei a pegar baldes para tirar resto de fezes, xixi, e eu ficava desesperada. E vinha rato, passava assim, eu tinha que pegar minha filha, colocar em cima da cama. Então aquilo ali para mim foi o cúmulo, foi o fim, né? Quando ele chegou eu estava desesperada. E brava, porque, poxa, onde você colocou a gente? Olha a situação, poxa, servindo a Deus. Né? Então aquilo ali foi uma revolta, né? A gente nem conseguiu dormir aquela noite tirando água e revoltado, né? Contra aquela situação. Poxa, não é justo, poxa, buscar um Deus tão grande, Deus tão poderoso e olha isso aqui, olha a situação dessa casa aqui.
Então onde a gente foi, peraí, vamos pensar, tem alguma coisa errada. E o erro não está em Deus, está na gente. Então a gente tem que tomar uma certa atitude, a gente tem que fazer algo para chamar a atenção de Deus. Aí veio a proposta da Fogueira Santa de Israel. A gente aproveitou essa oportunidade, né? Porque o altar, a gente via ali como se fosse ali o tribunal de Deus. A gente falou para Deus, ó Deus, se não acontecer, não é só eu que vou ficar envergonhado, não. O Senhor também. O Senhor vai ficar envergonhado, porque a gente serve o Senhor já tem um tempo. Olha a situação que a gente está. E eu vou fazer aqui a minha parte e a gente espera que o Senhor faça do Senhor também. Porque como é que o Senhor vai ser glorificado numa vida dessa? Não é melhor morrer. Né? Melhor morrer do que viver numa situação dessa. Então a revolta já ardia ali. A gente já tinha aquela força de falar com Deus. Né? Poxa, a gente tinha certeza, antes de colocar o sacrifício, nosso voto no altar, a gente já tinha certeza que Deus já respondeu. Porque a gente já desceu já diferente, né? Com a mente transformada, uma força assim que esse mundo desconhece, que a gente nunca teve, né? E onde as coisas começaram a acontecer. Primeiro, abriu a visão, onde Deus foi dando sabedoria e entendimento que a gente ia fazer. Então as coisas foram acontecendo. Então eu fiz minha primeira locação, né? Peguei R$1.000, para quem ficava às vezes 8, 10 horas no dia para fazer 50, 100, que num dia eu fiz R$15 num dia, em pouco tempo eu fechei R$1.000. Falei, poxa, então Deus já começou a julgar a causa. Então a gente fechou outra. Aí fechamos R$10.000. Aí falei, poxa, então já tinha algumas contas para trás, então a gente pagou, né? A gente alugamos uma casa melhor, mas dessa vez não atrasamos aluguel. Então, depois aí do ramo em 3 anos, né, trabalhando nos imóveis, a gente conseguiu pagar, né, as contas, os débitos que tinha, as dívidas que acumulavam, né? E aí Deus foi, abençoou a gente, compramos nossa primeira casa e foi a casa. E aí veio a ideia, a gente vai ter que investir em outra casa para poder estar realocando essa, né? E aí a gente alugou essa, que a gente tem a piscina, e aí compramos outra casa. E Deus, ele vem nos proporcionando muitas bênçãos, porque não foi fácil, mas destravou a nossa vida. E eu vejo Deus. E hoje que a gente não tinha nenhuma casa, atrasamos 3 meses, né, de locação, de aluguel atrasado, administramos mais de 100 casas de aluguéis, né? Hoje na Zona Sul. Fazemos questão de morar no mesmo lugar, porque como está escrito que no lugar da vergonha tereis dupla honra, então nós temos 2 casas, eram 3, que uma a gente, na fase de acabamento, demos para minha mãe, que estava morando de aluguel também. Graças a Deus, e nós temos certeza que Ele julgou a nossa causa, né? Hoje nós temos uma vida que a gente não imaginava ter, a gente come nos melhores lugares, né? Mas isso não foi para nos glorificar, foi para glorificar a Deus. Tudo para a glória dele, né? Porque, primeiramente, o Espírito Santo, né? Que a gente foca. É o segredo. Né? É o segredo, essa alegria, essa força. Pessoal, mas como assim? Tão rápido aconteceu, mas não foi rápido. Ou estão fazendo coisa errada. Falam que estão fazendo coisa errada, eles não acreditam no poder que esse Deus tem. Então é questão de confiar 100%, saber para quem você está fazendo, quem é esse ser. Então a gente aprendeu isso e a gente tem essa convicção que quem é esse Deus. E as balas hoje, como é que ficaram? As balas hoje é só para adoçar um pouquinho, né, o paladar, porque graças a Deus a vida já está doce. Você percebeu que teve que ter um momento na vida de ambos que eles disseram basta, chega, nós não aceitamos mais essa situação. Você vê que ponto crítico que chegou, até ratos dentro de casa, chovia mais dentro do que fora. Você vê o quadro que eles estavam vivenciando. E um casal que serve a Deus, mas precisava ter a ação da fé. Até porque o Senhor Jesus disse, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ou seja, não basta ser um escolhido de Deus, não basta dizer eu creio, não é? Há uma diferença entre dizer eu creio e mostrar essa crença, ter uma ação da fé. A fé exige que provemos a nossa fé.
E quando você o faz, Deus se manifesta. Então nós estamos vivendo a fé da fogueira santa da justiça e segunda-feira agora, 14 de julho, nós teremos dentro do Congresso da Prosperidade com Deus o grande clamor pelos injustiçados com a renovação da aliança com Deus, tá certo? Em 6 horários o congresso vai acontecer na Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas, 18 horas e 19h30. Bispo Jean Paulo estará às 18 e com você eu estarei às 19h30 na Catedral da Fé. Para mais endereços, universal.org/localizar. Vamos agora acompanhar outros 2 testemunhos de pessoas que manifestaram a fé no altar, buscaram no altar de Deus, no seu tribunal, a justiça divina, que é a Zilene e a Jaqueline. O nome da senhora? Zilene. Como é que era a vida da senhora ao chegar aqui, dona Zilene? Eu vim do Paraná para cá, transferida por uma empresa. E eu trabalhava no shopping, pastor. E era muita humilhação, era, sabe, eu trabalhava das 10 da manhã às 11 da noite, aquela loucura. Shopping não tem vida, na verdade, né? É aquela correria. E sempre muita pressão, muita cobrança, porque por ser um cargo de responsabilidade, então era, né, muito sufocada. E eu não aguentava mais aquilo. Aí eu vim para o altar. Tenho o hábito de orar de madrugada, sempre, e é na loja, é em casa, é na rua, sempre eu estou em comunhão com Deus. Queria a justiça de Deus, que aquela humilhação acabasse. Acabasse, porque era muita pressão e eu já não aguentava mais. Enfim, aí eu consegui, aluguei mas não é assim, aluguei uma sala. Eu comecei com 3 sacolas, assim, de roupa. Para vender? Para vender. Saiu para vender roupa? Saí para vender roupa. Aluguei uma sala e coloquei. Eu comecei com 2 araras e um manequim. Hoje a loja está estocada, linda, cheia de mercadoria e vendendo, graças a Deus. Faz quanto tempo essa loja já existe? Agora foi ano passado. O ano passado? Sim. De um ano para cá já está com a loja, local fixo, endereço fixo? Já está tudo bem. E Dia dos Namorados mesmo, fechei, costumo fechar às 19 horas, eu fechei às 21 horas, eu fechando e entrando clientes. Ainda entrando clientes para comprar. Hoje mesmo eu fechei para vir para cá e Deus sabia. Deus já estava sabendo de tudo, né? Entrou uma cliente e fez a compra do dia para mim. A venda do dia hoje? Do dia, hoje, antes de eu vir para cá. Fez o dia? É assim. Então tá, graças a Deus, está arrebentando. Agora, qual é o seu maior bem? É o Espírito Santo. Eu deito e durmo. Pode o mundo estar caindo, está acabando, eu tenho paz. Hoje eu tenho alegria de viver. Valeu a pena? Foi uma entrega total. Graças a Deus. E Deus fez justiça na vida financeira. Fez justiça. Arrebentou. Amém. Deus te abençoe. Obrigada. Bem forte para Jesus. Amém, pessoal? Seu nome? Jaqueline. Jaqueline, como é que era a sua vida quando você chegou aqui? Então, bispo, era totalmente destruída. A minha vida e a do meu esposo era sem perspectiva nenhuma. Ele trabalhava numa empresa e a empresa sempre humilhava muito ele e nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado porque o dinheiro entrava numa mão e saía na outra. Nós não fazíamos nada com o salário que ele recebia. Quando nós ia pagar uma conta, fazer alguma coisa, acabou o dinheiro ali. Então, nós tínhamos que pedir dinheiro emprestado, cheque emprestado, predatando o cheque para poder pagar, fazer as compras do mês. Tínhamos um carro que a gente empurrava mais do que andava dentro dele. E aí fomos vivendo essa injustiça, né? E nós queríamos algo para comer e não tinha, porque a gente queria, mas não podia. Quer dizer, vocês trabalhavam e viviam nessa miséria? Sim, era uma miséria total, bispo. Trabalhava e não via o resultado desse trabalho. Era a vida que a gente vivia, né? E depois que chegou? Depois que a gente chegou, tudo mudou, bispo, porque ele conquistou a empresa dele, né? Ele tem uma oficina mecânica. Graças a Deus, a gente adquiriu a nossa casa, o nosso carro. A gente comprou um sítio, que era o sonho dele, né? E os clientes só vêm aumentando, né? Tudo, na realidade, mudou completamente a nossa vida. Quanto tempo faz que vocês têm uma aliança com Deus? Já faz 20 anos, bispo. 20 anos? Sim.
Então, quando vocês chegaram há 20 anos atrás, vocês não tinham nada. Nada. Era um carro quebrado, ele já era mecânico. Sim. Não, ele não era mecânico ainda, ele trabalhava em outra empresa. Trabalhava em outra empresa. Sim, outro ramo. A ideia de se mudar para o ramo da mecânica foi Deus que deu a inspiração. Foi Deus que deu a inspiração através do altar. Através né? do altar. Sim, senhor. E aí, de fé em fé, vocês vêm conquistando. Sim, senhor, viemos conquistando. Agora, onde entrou a fogueira santa na vida de vocês? Entrou porque a gente via que a gente lutava e não conseguia, né, bispo? Uhum. A gente lutava com a força do nosso braço, a gente não conseguia. E aí, quando a gente ouviu a fé, a gente partiu para essa fé, né? Uhum. E a gente colocou o nosso tudo e Deus respondeu, porque Ele não deixou a gente sem, né, aquela resposta. O altar não deve nada para ninguém. Uhum. Ele trouxe a resposta de tudo, bispo. Quer dizer, passo a passo vocês foram conquistando. Sim, passo a passo. Não foi mágica. Não, senhor, não foi Luta. mágica. Muita luta. Perseverança. Sim, muita perseverança, bispo. E ele já tinha conquistado a mecânica. E após a pandemia, no começo da pandemia, a oficina pegou fogo. Meu Deus. E aí, quando a gente chegou, porque pegou fogo atrás na casa da vizinha e veio para a oficina, né? Uhum. E quando eu cheguei, como o senhor falou no começo da reunião, não é fácil. Quando a gente está passando o deserto, olhar para aquilo tudo e viver, é só a fé mesmo. Não tem outra questão. E aí, quando a gente chegou, eu falei, meu Deus, Senhor, por que esse fogo não parou ali, né? Uhum. Foi a minha primeira pergunta, gente, né? Já tinha fé. E Deus falou assim, eu cuidei de tudo. E realmente Deus cuidou, bispo, porque na oficina tinha as questões guardadas de óleo, de gasolina, e tinha um carro a álcool. Uhum. Estacionado dentro, né? E quando a gente chegou, o bombeiro pericial chegou, ele falou assim, alguma coisa parou esse fogo lá, porque aqui era explosão para um quarteirão inteiro. Olha só. E, claro, a gente não foi fácil, porque a gente teve que se reerguer de novo, mas a gente se reergueu para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a gente foi para o altar. Eu falei, o altar não deve nada para ninguém, não deve mesmo. A gente refez tudo, bispo. Quer dizer, ao invés de se revoltar contra Deus... Sim. De se tornar contra Deus, poxa, por que Deus permitiu? Temos sido fiéis, temos obedecido a palavra, vocês foram para o altar. Trouxeram a causa de vocês para o altar. Sim. E reergueu-se. Como é que está a oficina hoje? Sim, está uma bênção, bispo. Eu falei para ele, não olha para nada, não olha para nada porque Deus é com a gente. A gente vai se levantar. E a gente se levantou, a oficina está uma bênção, bispo, ele tem os clientes dele. Tem dia que não tem nem tempo para almoçar, de tanto cliente que tem. Tá uma bênção, então, graças a Deus. Então, hoje vocês moram em casa própria. Sim. Tem o lugar de vocês. Sim, sim, senhor. Tem os veículos. Sim. Comprou o sítio. Sim. Para quem chegou, não tinha dinheiro para comprar comida. Nada. Não tinha dinheiro para comprar nada. Agora, me diga uma coisa, qual é o seu maior bem? O meu maior bem é o Espírito Santo, bispo. Porque quando eu cheguei, eu não acreditava em mim. Né? Eu não acreditava em mim, eu era triste, eu tinha depressão, tinha desejo de suicídio. O casamento era totalmente destruído, né? Meu esposo estava viciado devido aos problemas. E eu cheguei e aprendi a fé, fui para o altar. E a primeira conquista que eu recebi foi o Espírito Santo. Foi o maior de todos. Priorizou o Espírito Santo? Sim, foi o maior de todos. Foi a maior alegria. Tomou posse do reino de Deus? Sim, senhor. Valeu a pena? Muito, muito demais. Graças a Deus. Deus te abençoe bem forte para o nosso Deus. De segunda a sexta, a caminhada da fé, rumo à fogueira santa da justiça. Às 10:30 da noite, direto do Templo de Salomão, bispos e pastores estarão orando com você e por você. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, TV Universal, Univervídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Você que acompanhou esse testemunho, saiba que Deus está pronto para mudar a sua vida se você se entregar a Ele, tá certo? Esperamos por você nesta segunda-feira no Congresso da Prosperidade com Deus, em 6 horários, estão aí no seu televisor, e será o grande clamor pelos injustiçados e, com certeza, Deus fará justiça na sua vida. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Grande clamor pelos injustiçados, esteja com a gente e vamos fazer a renovação da aliança com Deus. Que Deus abençoe a todos e até lá.